Bom dia, Maria João, bom dia, ouvintes da Terra Nova. Sejam bem-vindos a mais um Liberdade de Expressão, mais uma vez gravado, infelizmente. Eu sou o André Ferreira, comigo tenho o Francisco Gomes e vamos, antes de passarmos aos pontos prévios, fazer aqui uma pequena nota de celebração do Dia dos Avós, que foi celebrado ontem, no domingo, portanto, dar aqui então uma celebração neste dia tão importante para quem ainda tem os seus avós consigo e, portanto, festeja e espero que tenham festejado, obviamente, este dia com eles. E vamos começar agora o nosso programa com os habituais pontos prévios e, infelizmente, com duas notas de pesar. A primeira, uma figura importante no nosso cotidiano, Luís Represas, que infelizmente nos deixou aos 69 anos na passada quarta-feira, o conhecidíssimo músico, e que acho que toda a gente se conhece, pelo menos as pessoas mais velhas reconhecem e lembram-se dele. Infelizmente, ele deixou-nos cedo demais, estava a lutar contra um cancro, mas infelizmente essa luta não conseguiu vencê-la. Mas deixamos aqui a nota de pesar para todos os familiares e amigos de Luís Represas. E depois também deixar só uma nota, também uma nota de pesar da única pessoa que nos deixou no ataque da Alemanha após um atropelamento numa marcha LGBTQIA+, em Berlim. Portanto, deixar aqui esta nota neste acontecimento gravíssimo que não deveria ter acontecido. Esperar que as autoridades alemãs, obviamente, consigam perceber o que é que aconteceu aqui, mas deixar a nota de pesar também aos familiares e amigos desta pessoa que infelizmente nos deixou nesta marcha LGBT. Sim, antes de mais, bom dia, Maria João, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. Começar por também dar os pêsames à família e amigos e a todos os fãs. Nunca eu incluí-me um bocadinho de Luís Represas, uma voz singular e reconhecida do panorama artístico português que infelizmente nos deixou, e também esta pessoa que infelizmente foi vítima deste ataque absolutamente indescritível, com palavras neste horário que na Alemanha, à partida, ao que tudo indica, o atacante já foi identificado. Esperemos que as autoridades alemãs consigam proceder à sua detenção, captura e seja punido conforme a lei assim o comandar, porque, enfim, é uma coisa absolutamente inadmissível que aconteça no pleno século XXI, nem vou dizer na Europa, em qualquer país minimamente civilizado do mundo. E agora vamos passar para os nossos temas, logo desde já. Hoje trazemos muitos e trazemos bastante quentinhos os temas. Curiosamente, todos, ou grande parte deles, vão andar em volta de uma coisa que está no meu programa, que é a liberdade de expressão. E os dois primeiros temas são contraditórios, mas já vamos explicar isto melhor. Vamos começar com o Rafael Leão, o jogador da Seleção Nacional, que na semana passada decidiu publicar na sua rede social Instagram, não na rede social no seu Instagram oficial, mas sim no Instagram pessoal que o atleta tem, um story que dizia: meninas, agora que acabou, ou raparigas, como quisermos fazer a tradução, agora que acabou o Mundial, podem deixar de fazer de conta que gostam de futebol. E, como é lógico, tornou uma grande repercussão nas redes sociais, com as pessoas, e bem, a dizerem que era uma fala machista por parte de Rafael Leão, e o atleta da Seleção Nacional decidiu então apagar essa publicação e colocar outra no lugar que dizia: parem de levar o Instagram tão a sério. Ora bem, Rafael Leão jogou pouco neste campeonato do mundo, e as últimas recordações que nós temos dele na Seleção Nacional são ser expulso por discutir num jogo e por agredir alguém num jogo de preparação, e por entrar com a Espanha e ficar a ver os seus colegas a defender, que foi isso que ele fez, ficou a olhar para os seus colegas a defender, bastante perto, não teve que pagar bilhete como as outras pessoas, mas pelo menos estava numa posição bastante próxima a ver os seus colegas trabalharem em prol da equipa. É absolutamente inaceitável que um atleta da Federação Portuguesa de Futebol possa dizer isto. É muito mau o facto de não ter havido nenhum tipo sequer de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol sobre isto. Isto tem que ser um castigo, claro, porque eu recordo à Federação Portuguesa de Futebol, não sei se ela sabe, a Seleção Portuguesa de Futebol tem uma seleção feminina, ok? E além de ter uma seleção feminina, tem muitas jovens atletas, cada vez mais jovens atletas, a começar a praticar o desporto, que é o futebol, que por acaso é tutelado pela Federação Portuguesa de Futebol. Caso o presidente da Federação Portuguesa de Futebol esteja um bocadinho perdido, a sua federação também coordena o futebol feminino. Mas bem, sabemos que o Pedro Proença sabe pouco futebol feminino, porque, segundo ele, Portugal participou no primeiro campeonato da Europa de futebol feminino há pouco tempo, quando na verdade é mentira, já é o terceiro. Já era o terceiro, mas pronto.
voltando a Rafael, é absolutamente inaceitável que isto aconteça. A Federação Portuguesa de Futebol tinha sim que o punir, tinha sim que o castigar. Enfim, é de uma agressividade enorme ao dizer isto e depois tirar a publicação, porque se ele tirou a publicação, percebeu claramente que se calhar isto não correu muito bem e depois nem sequer pedir desculpa, vir com aquela postura a de haha, olha, tem que parar de levar o que veio no Instagram tão a sério. Então porquê é que tirou a publicação se não foi nada a sério? Podia-se manter lá. E além disso, eu gostava de recordar Rafael Leão de uma coisa. Aliás, eu partilhei isto nas minhas redes sociais, que é, eu gostaria que Rafael Leão fizesse uma coisa que é, visse um vídeo de uma jovem chamada Lúcia Alves, é atleta da Seleção Nacional, joga mais ou menos muitas vezes na mesma posição que Rafael Leão e ensina uma coisa. Quando a equipa está apertada, convém ajudar a defender. Ela não fica a ver, ela ajuda a defender. Se calhar era uma dica para Rafael Leão. E, aliás, outra dica para Rafael Leão, se calhar devia se concentrar mais no futebol e deixar as redes sociais em paz, porque claramente percebe-se que pensa pouco, será melhor estar com a bola nos pés. Sim, não acrescento muito mais disto que o Francisco disse, concordo em tudo aquilo que ele disse, foi completamente, e permitam-me a expressão, e peço desculpa se ofender muita gente, mas foi uma completa estupidez aquilo que ele publicou na sua rede social, independentemente de ser privado ou não. Muita gente que se calhar ele não sabe, segue-o e tem acesso, e depois, como é óbvio, vai compartilhar para com os canais noticiosos, e se ele não queria que essa informação e essa fotografia Aliás, viesse a André, público, diz. desculpa te interromper, provavelmente muitas jovens, possíveis jovens atletas Sim, portuguesas seguem Rafael Leão sim. E e são fãs de muitas, Rafael Leão. exato, e muitas, se calhar, é o que eu ia dizer, identificam-se com o estilo de jogo, não sei onde, mas identificam-se com o estilo de jogo de Rafael Leão, pelo menos no da seleção, não existe. Mas muita gente olha para os jogadores da nossa federação, quer sejam meninos, quer sejam meninas nas camadas mais jovens, e imaginam e pensam ser um dia como eles, e o que é completamente normal, e obviamente que acho que isso deve acontecer. No caso de Rafael Leão, é como o Francisco disse ainda há pouco, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol devia ter vindo a público, pelo menos dizer qualquer coisa relativamente a isto. Não digo justificar-se ou desculpar-se, porque a situação não foi com ele, foi com um atleta que por acaso participa numa seleção comandada, entre aspas, por ele, mas acho que Pedro Proença deveria ter vindo a público referir alguma coisa sobre isto, mas também, como o Francisco costuma dizer, se a própria seleção tinha, agora penso que já não, mas na altura tinha um jogador que abandonou os estágios porque fez birra e voltou a contratá-lo recentemente, acho que aparentemente tudo pode acontecer na Federação, mas acho que foi uma coisa completamente errada. Acho que Rafael Leão não deveria ter dito primeiro aquela mensagem que, como disse, para dizer às mulheres para pararem de falar de futebol, e a segunda de desculpar veio só promover exatamente o erro que ele tinha feito anteriormente, mas não há desculpa nenhuma para Rafael Leão, e acho que este tipo de situações, por muita liberdade de expressão que nós tenhamos, não devem ser ditas, e viu-se claramente que no caso de Rafael Leão não era a brincar, mas esperemos que Rafael Leão consiga tirar ilações deste seu comportamento errado. E Pedro Proença, vamos lá ver se ele acaba por responder. Ele às vezes chega um bocadinho atrasado, mas vamos ver se acaba por responder. Ou Jorge Jesus, na sua primeira conferência de imprensa, se manda ali alguma boquinha a Rafael Leão, mas esperar também que era bonito as atletas da seleção, as atletas mulheres da seleção nacional, se pudessem unir e provocar uma mensagem clara relativamente a este tema, mas também como são comandadas por Francisco Neto também é um bocado complicado. Mas esperar e ver alguma coisa de positivo daqui, e acho que deveríamos abrir os olhos, e a Federação deveria abrir os olhos mais para os seus atletas para promover também mais o futebol no feminino, apesar de que já há muita gente que o vê, mas deveria ser mais promovido, e este tipo de comentários devia ser impedido. Um, Só uma coisa, a Mariana Cabral, antiga treinadora do Sporting, disse isso na altura. Tem que haver mais Kikas e menos Ronaldo. Eu começo a achar também que tem que mais Kikas e menos Rafael Leões. ou neste caso mais Lucias Alves e menos Rafael Leão. Passando agora para o nosso segundo tema, e muito rapidamente aquilo que o Francisco mencionou na semana passada, queríamos falar de questões cinematográficas que tinham andado em polémica mais recentemente. Vamos falar do novo filme de Christopher Nolan, Odisseia,
que já estreou no cinema, mas antes de estrear no cinema, quando andavam a lançar os trailers, muitas pessoas criticaram o trabalho, referindo que visualmente estava longe da realidade clássica da obra literária ou de outros filmes que já tinham sido adaptados. No entanto, nas redes sociais espalhavam-se acusações sobre esta obra tornar-se demasiado woke, demasiado acordada, por assim dizer, por certas celebridades interpretarem papéis que não condiziam, e estou aqui a citar, não condiziam com a figura mitológica. Em destaque, a escolha da atriz Lupita Nyong'o para o papel de Helena Troia, que foi um dos mais comentados, já que, segundo as críticas, e vou voltar a passar a citar, o rosto que lançou Mil Navios sempre foi subentendido como o de uma mulher branca e loira. E quero aqui dizer desde já que naquela altura não existiam só pessoas brancas e loiras ou com cabelos castanhos por toda a Europa, principalmente na zona mais perto do continente africano. Portanto, é bom que fique claro que não existiam só pessoas loiras e brancas e de olhos azuis, como um certo senhor queria fazer no país e no resto da Europa há uns aninhos atrás, mas não era só esse tipo de pessoas que existia. Existia mais variedade. Se eram pessoas ricas, isso não eram, naquela altura era o que acontecia, não há outra, não há como negar, na verdade, mas era o que acontecia, mas outro tipo de pessoas também existia. Outro facto que também dividiu a internet foi a contratação do ator transgênero Elliot Page. Eu digo transgênero exatamente porque foi por causa desta situação que falaram mal da contratação do ator, porque supostamente diziam que estava a ser contratado para o herói de guerra Aquiles, no entanto, acabou por ser contratado para interpretar outro guerreiro da mitologia do livro. Mas, independentemente da situação, Elliot Page é um homem, não há outra forma também como negar. Ok, antigamente podemos dizer que Ellen Page era atriz, sim, e participou em diversos filmes na altura como mulher. Entretanto, fez a transição de género. É Elliot Page, é ator e agora sim deve continuar a interpretar papéis de homem. E acho que isso sim deve acontecer. E mesmo que fosse Aquiles ou até mesmo o Odisseus, neste caso, não haveria mal nenhum porque é ator, dá para interpretar. E nós já dissemos várias vezes em vários programas que neste tipo de conteúdos de sétima arte, não existe nada que obrigue o personagem a ser contratado daquela forma como as pessoas querem que seja contratado. Dá para existir uma variedade enorme de interpretações, de adaptações, e isto não acaba por ser uma adaptação, não é uma coisa literal, porque se quisermos uma coisa literal, vamos dizer o que dissemos na altura da série The Last of Us, vamos ler o livro Odisseia. Portanto, se queremos uma coisa literal, vamos ler. Isto é uma adaptação e as pessoas, nós fartamos aqui dizer, mas as pessoas não nos vão ouvir e não lhes entra na cabeça que fazer adaptações ou fazer coisas literais era o mesmo que fazer um documentário. É completamente diferente um documentário de um filme. Um documentário tem de ser mais direto, mais bem detalhado, enquanto que o filme dá para adaptar e dá para fazer outro tipo de liberdade criativa que num documentário não dá. Portanto, as pessoas têm de parar de ser assim tão picuinhas e chorosas neste sentido e simplesmente só ver o filme, porque acredito que deva estar bom, porque se é de Christopher Nolan, acredito que deva estar bom. Eu vou ser muito rápido em relação a isto, é resumir aquilo que o André disse, exatamente o que eu disse agora, perto do final, que era exatamente igual ao que o Homero escreveu. Foi um livro de Homero. Pronto, está resolvida a situação e ficamos todos amigos e continuamos igual. Agora, isto é uma releitura com personagens diferentes, que se calhar talvez a forma como estão nos papéis seja mais importante do que quem está a fazer os papéis, pelo menos é assim que eu entendo a sétima arte, a arte de representar isso. O ator não é assim tão importante. O que é importante é aquilo que nos passa. Nós falámos disso na altura da Pequena Sereia, falámos disso na altura da série The Last of Us também, falámos disso de tantas formas já durante aqui, e ao final chegamos à conclusão que não vale a pena, porque é uma discussão absolutamente inacreditável. Se querem fazer isso, ou vão ler o livro, ou uma ideia, ganhem dinheiro e façam vocês o filme como vocês querem, pronto, e ficam todos felizes assim. É mais uma daquelas pessoas em que há pessoas que querem falar, e pode-se dizer isto abertamente, do seu racismo e da sua transfobia, mascarando de crítica de cinema. Não é. Não é. Até porque o livro de Homero, ao contrário do Lusíadas, é muito discutido sequer se é baseado em factos reais, ou seja, não tem sequer nada a ver, já vê-se como não tem sequer nada a ver. Há muitos factos que nem sequer reais são no livro de Homero, que é a maioria, e por isso a discussão perde o valor é pouco igual à realidade. Pois não é realidade, é normal que seja pouco igual à realidade. E é tudo por esta semana. Para a semana cá estaremos para fazer mais amigos e para a semana Joana Marques aparecerá aqui. Até para a semana. Até para a semana.